Participação do sargento Hugo. Uma ocorrência que aconteceu lá no bairro Canaã. Por volta das 3h20 da manhã, ocorreu um acionamento via 190, dando conta de que o indivíduo teria pulado pelo telhado das casas, numa rua do bairro Canaãzinho, na rua Emanuel. E em dado momento ele quebrou a telha e o forro de uma das casas, caiu dentro da cozinha de uma moradora, do barulho que causou ali, com a situação toda, a moradora desesperada, sozinha em casa naquele momento, gritou por socorro, familiares e vizinhos que moram ao lado dela, de imediato escutaram todo o alvoroço causado e foram ver de que se tratava. Nisso, o autor que teria caído dentro de sua residência, caiu em cima da pia da cozinha, em cima de pratos, louças, acabou sofrendo alguns cortes ali, escoriações. Ele viu que a situação não ia ficar boa para ele, ele evadiu do local. Ele evadiu sentido da Avenida Galileia. Chegamos no local, nos repassaram essa situação, nos passaram as características do autor, deslocamos em rastreamento e deparamos com o autor próximo à praça da Rua Efésios, com a Avenida Galileia. Fizemos a sua prisão, deslocamos para a UPA. Ao ser questionado sobre sua identidade, seus dados pessoais, ele forneceu alguns dados conforme lhe foi pedido, passou o nome completo, o nome dos pais, endereço. E assim que ele passou, eu questionei a recepcionista da UPA se teria lá o cadastro dele. E ela falou assim, não, tem o cadastro aqui dele na questão da Secretaria de Saúde do município. Ela falou assim, bacana, você poderia me fornecer o RG dele? E nisso a gente fez a consulta, via sistema informatizado. Só que levantou uma suspeita porque esse indivíduo, ele alegava o envolvimento com drogas, ele alegava ter sido envolvido em crime de homicídio no passado, ele dizia ter 38 anos de idade, só que os dados que ele forneceu seria de um cidadão sem qualquer passagem pela polícia, com 41 anos de idade. Fomos até a casa desse cidadão, onde encontramos com ele em casa. O cidadão tratava-se do irmão do autor, prontamente nos atendeu e falou assim, não, com certeza foi meu irmão que passou meus dados, para poder se passar por uma pessoa idônea, porque ele sabe que eu não tenho passagem para a polícia, que eu não tenho envolvimento com nada. E nisso a gente conseguiu a identidade original do autor, vimos que de fato ele era outra pessoa e ao consultar os seus dados nos nossos sistemas informatizados, constatou-se haver em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, e que de fato ele tinha uma extensa ficha criminal, diversas passagens pela polícia, incluindo passagem pelo crime de homicídio. Participação do sargento Hugo. Uma ocorrência que aconteceu lá no bairro Canaã. Por volta das 3h20 da manhã, ocorreu um acionamento via 190, dando conta de que o indivíduo teria pulado pelo telhado das casas, numa rua do bairro Canaãzinho, na rua Emanuel. E em dado momento ele quebrou a telha e o forro de uma das casas, caiu dentro da cozinha de uma moradora, do barulho que causou ali, com a situação toda, a moradora desesperada, sozinha em casa naquele momento, gritou por socorro, familiares e vizinhos que moram ao lado dela, de imediato escutaram todo o alvoroço causado e foram ver de que se tratava. Nisso, o autor que teria caído dentro de sua residência, caiu em cima da pia da cozinha, em cima de pratos, louças, acabou sofrendo alguns cortes ali, escoriações. Ele viu que a situação não ia ficar boa para ele, ele evadiu do local. Ele evadiu sentido da Avenida Galileia. Chegamos no local, nos repassaram essa situação, nos passaram as características do autor, deslocamos em rastreamento e deparamos com o autor próximo à praça da Rua Efésios, com a Avenida Galileia. Fizemos a sua prisão, deslocamos para a UPA. Ao ser questionado sobre sua identidade, seus dados pessoais, ele forneceu alguns dados conforme lhe foi pedido, passou o nome completo, o nome dos pais, endereço. E assim que ele passou, eu questionei a recepcionista da UPA se teria lá o cadastro dele. E ela falou assim, não, tem o cadastro aqui dele na questão da Secretaria de Saúde do município. Ela falou assim, bacana, você poderia me fornecer o RG dele? E nisso a gente fez a consulta, via sistema informatizado. Só que levantou uma suspeita porque esse indivíduo, ele alegava o envolvimento com drogas, ele alegava ter sido envolvido em crime de homicídio no passado, ele dizia ter 38 anos de idade, só que os dados que ele forneceu seria de um cidadão sem qualquer passagem pela polícia, com 41 anos de idade. Fomos até a casa desse cidadão, onde encontramos com ele em casa. O cidadão tratava-se do irmão do autor,
prontamente nos atendeu e falou assim, não, com certeza foi meu irmão que passou meus dados, né, para poder se passar por uma pessoa idônea, porque ele sabe que eu não tenho passagem para a polícia, que eu não tenho envolvimento com nada. E nisso a gente conseguiu a identidade original do autor, vimos que de fato ele era outra pessoa e ao consultar os seus dados nos nossos sistemas informatizados, constatou-se haver em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, né, e que de fato ele tinha uma extensa ficha criminal, diversas passagens pela polícia, incluindo passagem pelo crime de homicídio.